Você nos deixou sem nada, disse a menina, com os olhos marejados e a voz tremendo de emoção. Suas palavras, carregadas de dor, ecoaram como um golpe no homem arrogante à sua frente. Ele, acostumado ao poder e ao luxo, nunca imaginou que aquele encontro revelaria verdades capazes de destruir seu mundo e, ao mesmo tempo, transformar sua vida para sempre. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Também me responde de onde você está assistindo. Gustavo sempre foi visto como uma figura imponente e inalcançável no mundo dos negócios. Aos 45 anos, era dono de uma fortuna construída sobre decisões duras e, muitas vezes, impiedosas. Ele gostava de dizer que não havia espaço para emoções no mercado. Para ele, pessoas eram números e empresas, apenas ferramentas para aumentar sua riqueza. Sua história começou em um bairro humilde, mas Gustavo nunca gostou de falar sobre isso. Ele cresceu vendo o pai lutar como operário em uma fábrica e a mãe trabalhando como costureira para ajudar no sustento da casa. Na época, Gustavo via a humildade da família como uma fraqueza, algo que ele jurou deixar para trás. Quando finalmente conseguiu uma bolsa de estudos em uma escola particular, começou a criar o que seria sua maior armadura, a indiferença. Ele aprendeu cedo a esconder suas emoções. Em vez de amizades, Gustavo buscava conexões que pudessem levá-lo a algum lugar. Ele acreditava que vínculos emocionais eram um atraso para quem sonhava grande. Na faculdade, enquanto os colegas ainda sonhavam com carreiras comuns, Gustavo já arquitetava um plano para dominar o mercado financeiro. Trabalhava de dia, estudava à noite, nos finais de semana, lia sobre grandes magnatas do passado. Ele admirava figuras que não hesitavam em tomar decisões difíceis. Anos depois, Gustavo começou sua própria empresa. Com inteligência e uma frieza calculada, conseguiu transformar pequenos investimentos em lucros gigantescos. Ele era conhecido por seu olhar penetrante, que parecia atravessar qualquer pessoa na sala. Não era de se apegar a ninguém, nem mesmo aos seus próprios funcionários, que ele considerava apenas engrenagens de uma máquina maior. Por trás dessa fachada de sucesso, Gustavo escondia um vazio. Ele se afastou da família, cortou laços com antigos amigos e, em algum momento, deixou de reconhecer quem ele era antes de se tornar o poderoso empresário que o mundo enxergava. Em uma das raras vezes que conversou com a mãe depois de alcançar o sucesso, ela lhe disse algo que ele nunca esqueceu. Você tem muito dinheiro, Gustavo, mas está mais pobre do que nunca. Ele ignorou o comentário, como fazia com tudo que desafiava sua visão de mundo. Para Gustavo, a vida era um jogo, e ele estava ganhando. Ou, pelo menos, era o que ele dizia para si mesmo. Essa mentalidade o levou a tomar decisões cruéis, como comprar pequenas empresas em dificuldades apenas para fechá-las, retirando delas qualquer valor para inflar seu império. Para ele, era apenas negócios. Ele não via os rostos das pessoas que ficavam para trás, nem ouvia as histórias das famílias que perdiam tudo. Ele se considerava superior, acreditando que estava apenas seguindo as regras de um jogo que ele dominava. Mas o que Gustavo não sabia era que suas decisões não ficariam enterradas no passado. Cada escolha que ele fez deixava um rastro de consequências, como peças de um quebra-cabeça que um dia voltariam para confrontá-lo. Enquanto ele subia cada vez mais, não percebia que, em algum lugar, suas ações estavam afetando vidas de uma forma que o dinheiro nunca poderia consertar. E um desses casos estava mais perto do que ele imaginava. Era uma manhã ensolarada, mas o clima não refletia o humor de Gustavo. Ele havia acabado de sair de uma reunião onde precisou dar um sermão em sua equipe, acusando-os de não atingirem as metas. Caminhava pela praça do centro da cidade, não por gosto, mas porque seu motorista estava atrasado. Gustavo raramente andava a pé, mas, naquele dia, estava sem escolha. Olhava em volta com impaciência, incomodado com a movimentação das pessoas, o barulho das crianças brincando e o som distante de um músico de rua. No meio da praça, um pequeno estande improvisado chamou sua atenção, não pelo que vendia, mas pela figura que o ocupava. Uma menina de cabelos castanhos e olhos expressivos estava sentada em um banquinho, segurando folhas de papel nas mãos. Ao lado dela, um cartaz feito à mão dizia: "Desenhos por apenas R$ 5, ajude minha avó." Gustavo arqueou a sobrancelha. Ajuda? Sempre pedindo algo, pensou, sem esconder o desdém. Ele se aproximou, mais por curiosidade do que por interesse. A menina, ao perceber sua sombra se projetando sobre os desenhos, ergueu os olhos. Por um momento, Gustavo sentiu algo estranho.
O olhar da menina não era como o das outras crianças que ele conhecia. Havia uma seriedade ali, uma maturidade que parecia deslocada para alguém tão jovem. Vai comprar? Perguntou a menina, direta, sem cerimônias. Sua voz era firme, mas carregava um tom de cansaço. Gustavo olhou para os papéis na mesa. Eram desenhos simples, mas feitos com dedicação. Havia paisagens, rostos de pessoas e até um esboço de um cão brincando. Ele balançou a cabeça com um sorriso irônico. Você acha que vai conseguir ajudar sua avó com isso? Respondeu, deixando claro seu ceticismo. A menina apertou os lábios e fitou Gustavo com intensidade. Ele esperava que ela se encolhesse diante de sua arrogância, mas, para sua surpresa, ela se levantou e ficou de frente para ele. Você já fez isso antes, não é? Disse ela, com um tom que carregava mais do que simples palavras. Havia uma acusação ali, algo pessoal. Gustavo franziu a testa, confuso. O quê? Retrucou ele, surpreso pela ousadia dela. E foi então que a menina, com lágrimas já se formando nos olhos, disse algo que o paralisou. Você nos deixou sem nada. O tom de voz dela não era alto, mas a frase soou como um grito na cabeça de Gustavo. Ele ficou imóvel, como se as palavras tivessem o poder de congelar o tempo. Eu? Balbuciou, surpreso, tentando se lembrar de onde conhecia aquela menina. Mas nada vinha à mente. Do que você está falando, garota? Você não sabe, mas destruiu a nossa vida, continuou ela, agora com lágrimas escorrendo pelo rosto. Minha avó e eu não tínhamos mais para onde ir. Por sua causa, ela ficou doente, e agora eu estou aqui, tentando salvar o que restou. Gustavo sentiu um desconforto que não sabia nomear. Ele sempre foi muito bom em ignorar os impactos de suas decisões, mas havia algo diferente naquele momento. Algo no olhar de Lara, sim, ela havia se apresentado como Lara logo depois, fazia com que ele não conseguisse desviar o rosto. Ela voltou a sentar no banquinho, como se o peso de tudo que disse tivesse sugado sua energia. Gustavo ficou ali, parado, tentando organizar seus pensamentos. Ele queria rebater, dizer que era apenas mais uma criança dramática, mas as palavras não vinham. Pela primeira vez, ele não tinha controle da situação. E, no fundo, isso o assustava mais do que ele gostaria de admitir. Gustavo ainda estava parado diante da menina, tentando processar as palavras que ecoavam em sua mente. Você nos deixou sem nada. Aquelas poucas palavras, ditas com tanta dor, tinham um peso que ele não conseguia ignorar. Ele tentava lembrar de algo, qualquer coisa, que conectasse aquela menina à sua vida. Mas tudo parecia um borrão. Lara, sentada novamente no banquinho improvisado, enxugava as lágrimas com a mão, enquanto arrumava os desenhos espalhados à sua frente. Sua expressão era uma mistura de tristeza e frustração. Gustavo, pela primeira vez em muito tempo, não sabia o que dizer. Algo dentro dele o impelia a ficar e ouvir mais. Talvez fosse a culpa, ou apenas curiosidade, mas ele não conseguiu ir embora. Você quer me explicar melhor essa história? Perguntou ele, com a voz mais calma, mas ainda carregada de incredulidade. Porque, honestamente, eu não faço ideia do que você está falando. Lara ergueu o olhar novamente, dessa vez com menos lágrimas e mais determinação. Era como se ela tivesse esperado aquele momento por muito tempo. Você tomou a nossa fábrica, começou ela, com uma voz firme, mas carregada de emoção. A fábrica da minha avó. Era o lugar onde ela trabalhou a vida inteira, onde minha mãe cresceu. Era tudo o que tínhamos. Gustavo franziu a testa, tentando se lembrar. Ele já havia adquirido e fechado tantas empresas ao longo dos anos que elas se tornavam apenas números em relatórios. Ele não conseguia associar uma fábrica específica à história que Lara contava. Sua avó. Qual era o nome dela? Perguntou, com um tom que misturava curiosidade e desconforto. Marisa Duarte, respondeu Lara rapidamente. Você comprou a fábrica há 3 anos. Disse que era ineficiente e fechou tudo. Mandou todo mundo embora, inclusive a minha avó, que já estava doente. Ela tentou pedir mais tempo, mas você nem quis ouvir. O nome Marisa Duarte finalmente acendeu algo na memória de Gustavo. Ele se lembrou de um pequeno empreendimento que adquiriu anos atrás. Era uma fábrica de tecidos antigos, e ele decidiu fechá-la logo após a compra. Para ele, era uma decisão lógica, a empresa estava operando com prejuízo,
e o terreno valia mais do que os produtos que saíam de lá. Na época, ele sequer pensou nos funcionários ou nas histórias que estavam ligadas àquele lugar. Isso foi negócio, respondeu Gustavo, quase automaticamente, tentando justificar a si mesmo. Eu não podia manter um lugar que não dava lucro. Negócio? Repetiu Lara, com a voz cheia de indignação. Para você, era só mais um número, mas, para a gente, era a nossa vida. Minha avó perdeu tudo, e agora estamos vivendo de favor, dependendo do que eu consigo vender aqui. E sabe o que é pior? Ela nunca parou de dizer que você ia mudar de ideia, que ia se lembrar dela e nos ajudar. Mas você nunca voltou. Você nem pensou na gente. Gustavo sentiu um peso no peito que não conseguia ignorar. Ele sempre se orgulhou de ser alguém prático, que tomava decisões racionais sem olhar para trás. Mas, pela primeira vez, ele foi confrontado diretamente pelas consequências de suas ações. E o mais desconcertante era a franqueza de Lara. Não havia ódio em suas palavras, apenas uma dor genuína. Eu não sabia, disse ele, quase com um sussurro. Era verdade. Ele não fazia ideia de quem era Marisa Duarte ou do impacto que sua decisão teria. Mas isso não fazia a culpa desaparecer. Você podia não saber os nomes, respondeu Lara, cruzando os braços. Mas sabia que tinha gente ali. Pessoas que dependiam daquele lugar. Não precisava conhecer a gente para entender isso. As palavras dela bateram como um soco no estômago. Gustavo percebeu que, em sua busca incessante por sucesso, ele havia se tornado exatamente o tipo de pessoa que desprezava na infância, alguém insensível e egoísta, que colocava o dinheiro acima de tudo. E agora, estava ali, diante de uma menina de 12 anos que, sem medo, jogava na sua cara a verdade que ele tentou ignorar por anos. Lara voltou a organizar seus desenhos, como se estivesse encerrando a conversa. Mas Gustavo sabia que algo dentro dele havia mudado. Pela primeira vez, ele sentiu que precisava fazer algo para corrigir o que havia feito. E, pela primeira vez, não tinha ideia de como começar. Lara cresceu em um lar onde a simplicidade era abraçada com amor. Sua avó, Dona Marisa, era uma mulher de fibra. Trabalhava desde jovem na mesma fábrica de tecidos, um lugar que era mais do que apenas uma fonte de renda, era quase uma extensão da sua família. Cada metro de tecido que ela ajudava a produzir carregava o cuidado de suas mãos experientes e o orgulho de alguém que fazia parte de algo maior. Quando a fábrica foi vendida, no início, Marisa achou que era apenas uma mudança de donos, algo que não afetaria seu emprego. Mas as reuniões com os novos administradores trouxeram mais notícias. O novo proprietário, um milionário de nome Gustavo, havia decidido que manter a fábrica aberta não fazia sentido. Era mais lucrativo fechar as portas e vender o terreno para um grande empreendimento imobiliário. A notícia chegou como um vendaval. Marisa voltou para casa naquele dia com os olhos inchados de tanto chorar. Lara, então com 9 anos, não entendeu direito o que havia acontecido, mas percebeu que algo muito grave tinha abalado sua avó. Nós vamos dar um jeito, disse Marisa, tentando esconder o próprio desespero. Mas Lara sabia que ela estava tentando ser forte. Dona Marisa sempre foi assim, o tipo de pessoa que cuidava de tudo sozinha, que enfrentava as dificuldades sem nunca reclamar. Sem a fábrica, a renda de Marisa desapareceu. Ela tentou encontrar outro trabalho, mas a idade avançada e a saúde já fragilizada tornaram isso quase impossível. O pouco que restava das economias foi usado para pagar contas atrasadas e remédios. Em poucos meses, a vida delas mudou completamente. Lara, mesmo tão jovem, começou a perceber o peso daquela situação. As refeições ficaram mais simples, o aluguel atrasou, e os móveis da pequena casa onde viviam começaram a desaparecer, vendidos para cobrir despesas básicas. Mas o que mais a assustava era ver sua avó adoecer aos poucos. Dona Marisa, que sempre foi cheia de energia, agora passava horas deitada, com o olhar distante, preocupada com um futuro que não conseguia mudar. Não se preocupe, vó. Eu vou te ajudar, disse Lara, certa de que precisava fazer algo, mesmo sem saber exatamente o que. A menina começou a usar o que tinha, sua criatividade e talento para desenhar. Desde pequena, Lara adorava rabiscar, criar imagens que contavam histórias.
Ela montou um pequeno estande na praça central e começou a vender seus desenhos por qualquer quantia que as pessoas estivessem dispostas a dar. No início, foi difícil. Muitas pessoas passavam por ali sem nem olhar para ela. Outras elogiavam seus desenhos, mas iam embora sem comprar nada. Mas Lara não desistiu. A cada dia, ela voltava para a praça com novas ilustrações e um sorriso no rosto, tentando ignorar a exaustão que sentia. Era como se ela tivesse herdado a força de sua avó, a mesma determinação de não se deixar vencer pelas dificuldades. Enquanto isso, Dona Marisa lutava contra a tristeza e a vergonha de depender da neta. Para ela, era doloroso ver uma criança tão jovem assumindo responsabilidades tão grandes. Mas, ao mesmo tempo, ela não podia deixar de sentir orgulho de Lara. Aquela menina era a prova de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança podia brilhar. "Você é minha guerreira", dizia Marisa, com a voz embargada. E Lara sorria, mesmo quando queria chorar. A luta das duas não era apenas financeira. Era emocional. Marisa sentia o peso da culpa, enquanto Lara tentava, com todas as forças, ser o alicerce da casa. A conexão entre avó e neta crescia mais forte a cada dia, porque, apesar das dificuldades, elas tinham uma a outra. Mas havia noites em que Lara se perguntava por que a vida delas tinha que ser tão difícil. Por que alguém, como aquele homem chamado Gustavo, podia tomar decisões que destruíam vidas sem nunca olhar para trás? Ela não sabia, mas jurava a si mesma que, um dia, ele saberia o quanto as tinha ferido. Após ouvir as palavras de Lara e sentir o peso da verdade que ela carregava, Gustavo não conseguiu tirar a história dela da cabeça. Era como se, pela primeira vez em anos, ele tivesse que encarar as consequências de suas ações de forma pessoal. Ele sempre acreditou que o que fazia era apenas negócios, mas agora via que, para outras pessoas, como Lara e sua avó, essas decisões representavam vidas destruídas. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Deitado em sua cama luxuosa, cercado por tudo que o dinheiro podia comprar, Gustavo se sentiu inquieto. Imagens da pequena fábrica vieram à sua mente, junto com as lembranças da época em que assinou o contrato que determinou o fechamento. Tudo parecia tão distante, tão impessoal na época, mas agora tinha um rosto, o de uma menina de 12 anos, cheia de coragem e dor nos olhos. Na manhã seguinte, algo dentro dele o impulsionou a agir. Ele pegou as chaves do carro e dirigiu até o bairro onde ficava a antiga fábrica. O local estava completamente diferente. O prédio fora demolido e, no lugar, havia uma construção moderna que parecia um grande empreendimento residencial. Gustavo estacionou e ficou parado, observando o que antes fora um símbolo de trabalho e sustento para tantas famílias. Ele começou a caminhar pelas ruas ao redor, tentando imaginar como era a rotina das pessoas que dependiam daquele lugar. Passou por casas antigas e simples, muitas delas com paredes descascadas, varais cheios de roupas estendidas e pequenos jardins mal cuidados. Uma sensação de desconforto crescia dentro dele. Não era um desconforto físico, mas algo mais profundo, o peso de perceber que, enquanto ele acumulava riquezas, outras pessoas, como Lara e sua avó, perdiam tudo. Depois de algumas voltas, Gustavo parou diante de uma pequena casa. O portão enferrujado e o jardim descuidado indicavam anos de dificuldade. Ele sabia que estava no lugar certo. Aquela era a antiga casa de Dona Marisa, mencionada por Lara. Ele hesitou antes de bater na porta, mas, ao fazê-lo, foi recebido por uma mulher que parecia exausta. Era a vizinha, que logo reconheceu Gustavo pelo porte elegante e roupas caras. "O senhor está procurando por alguém?" perguntou ela, curiosa e desconfiada. "Sim. Aqui morava a Dona Marisa e sua neta, Lara." "Elas ainda vivem aqui?" perguntou Gustavo, com uma mistura de ansiedade e nervosismo. A mulher balançou a cabeça e soltou um suspiro profundo. "Não. Elas se mudaram há alguns meses. Não tinham mais condições de pagar o aluguel. A Dona Marisa estava muito doente, e a Lara. Ah, aquela menina é um anjo, viu? Fazia de tudo para ajudar a avó. Agora estão vivendo num quartinho emprestado, lá perto da praça onde a Lara vende desenhos." Cada palavra da vizinha atingia Gustavo como um golpe.
Ele agradeceu pela informação e voltou ao carro, mas, antes de ir embora, decidiu dar uma última olhada ao redor. Ele estacionou o carro e caminhou até os fundos do antigo terreno da fábrica. Ali, em meio aos entulhos que ainda restavam, Gustavo viu algo que parecia esquecido pelo tempo: um pedaço de tecido, sujo e rasgado, preso em uma cerca de arame. Ele o pegou, sem saber exatamente por quê, e ficou encarando aquele pequeno pedaço de pano. Era um lembrete do que antes existia ali, um símbolo da luta de pessoas como Marisa, que davam tudo de si para sustentar suas famílias. De volta ao carro, Gustavo apertou o pedaço de tecido entre os dedos e fez algo que não fazia há anos: refletiu profundamente sobre quem ele se tornará. Ele sabia que precisava fazer algo, não apenas para ajudar Lara e Marisa, mas para tentar reparar o dano que havia causado. Aquela visita ao passado era apenas o começo de uma jornada que mudaria sua vida para sempre. Gustavo não era um homem que costumava se sentir culpado. Durante anos, ele construiu uma fortaleza em torno de suas emoções, acreditando que o sucesso exigia uma certa frieza. Mas algo começou a mudar dentro dele desde o encontro com Lara. Suas palavras, cheias de dor e verdade, ecoavam em sua mente como uma música que ele não conseguia desligar. Nos dias que se seguiram à visita ao antigo bairro, Gustavo se pegou pensando em coisas que antes ignorava. O luxo ao seu redor parecia perder o brilho. A enorme mansão que ele chamava de lar, com seus corredores silenciosos e cheios de obras de arte, agora parecia mais vazia do que nunca. A cama macia e os lençóis caros não conseguiam trazer o sono. Ele sentia um peso no peito, como se finalmente estivesse encarando algo que evitou a vida inteira. Uma noite, enquanto olhava pela janela do escritório em casa, Gustavo se viu refletindo sobre sua trajetória. Ele sempre justificou suas escolhas como negócios. Para ele, o mundo era dividido entre vencedores e perdedores, e ele sempre se orgulhou de estar do lado dos vencedores. Mas, ao pensar na luta de Lara e sua avó, uma pergunta simples, mas poderosa, surgiu em sua mente: a que custo? Lentamente, Gustavo começou a revisitar momentos de sua vida que ele preferia esquecer. Lembrou-se das vezes em que decidiu fechar fábricas sem considerar o impacto nas comunidades, das ocasiões em que priorizou o lucro acima de tudo, sem se importar com as vidas por trás dos números. Essas memórias vinham como flashes, cada uma trazendo uma sensação crescente de desconforto. Pela primeira vez, ele começou a perceber que o mundo que construiu não era apenas fruto de sua ambição, mas também do sofrimento de outros. Naquela mesma noite, Gustavo abriu uma antiga caixa de documentos que estava guardada no canto de sua biblioteca. Ali, entre contratos antigos e fotos de inaugurações, encontrou algo que o fez parar: uma carta enviada por uma ex-funcionária anos atrás, logo após o fechamento de uma de suas fábricas. Na carta, a mulher implorava por uma reconsideração, explicando como aquele trabalho era a única fonte de renda para sustentar seus 3 filhos. Gustavo nunca tinha lido aquela carta antes. Provavelmente havia sido interceptada por sua equipe ou simplesmente ignorada no meio de tantas outras coisas mais importantes. Mas agora, ao ler cada palavra, ele sentiu um aperto na garganta. Aquela mulher poderia ter sido a Dona Marisa. Aqueles filhos, tão desesperados pela ajuda da mãe, poderiam ter sido a própria Lara. Na manhã seguinte, Gustavo tomou uma decisão que mudou o curso de sua rotina. Ele deixou os negócios em segundo plano e começou a dedicar tempo para entender o impacto de suas escolhas. Contratou uma equipe para investigar todas as empresas que ele já havia fechado, todas as pessoas que haviam sido afetadas. O que descobriu foi devastador. Centenas de famílias perderam não só suas rendas, mas também suas esperanças. Um caso, em particular, chamou sua atenção: uma pequena comunidade próxima a uma fábrica de calçados que ele fechou anos antes. Sem emprego, a maioria das famílias teve que abandonar suas casas e se mudar para bairros mais afastados, onde as condições eram ainda mais precárias. Gustavo visitou o local pessoalmente. Viu crianças brincando descalças nas ruas de terra batida, idosos sentados em cadeiras de plástico, olhando o horizonte como se esperassem por algo que nunca viria. Ele tentou conversar com alguns moradores, mas muitos o reconheciam e o olhavam com desconfiança ou ressentimento. Essas visitas, somadas à força das palavras de Lara, começaram a transformá-lo de dentro para fora.
Gustavo percebeu que, por muito tempo, confundiu sucesso com felicidade, poder com respeito. Pela primeira vez, ele viu que sua fortuna não significava nada se não fosse usada para algo maior. Ele começou a se perguntar se era tarde demais para mudar, se alguém como ele, que tinha causado tanto sofrimento, ainda podia encontrar redenção. No entanto, uma coisa era clara para ele: ele não podia mais seguir sendo o homem que era. O Gustavo que vivia apenas para si mesmo, para o luxo e o status, precisava dar lugar a alguém que compreendesse o verdadeiro valor da vida. A consciência que despertava nele não era apenas uma sensação de culpa, mas também um chamado para agir, para transformar sua fortuna em algo que pudesse realmente fazer a diferença. Era apenas o começo de uma jornada difícil, mas Gustavo sabia que, pela primeira vez em anos, estava no caminho certo. E, no fundo, ele sabia a quem agradecer por isso: uma menina de 12 anos chamada Lara, que teve coragem de enfrentar o homem que destruiu tudo que ela amava e, ao fazer isso, acendeu uma chama que ele pensou ter perdido para sempre. Transformado pelas verdades que enfrentou e pela coragem de Lara, Gustavo sabia que apenas reconhecer seus erros não era suficiente. Ele precisava agir. Era como se uma nova voz dentro dele, diferente daquela que o conduziu ao topo, o empurrasse para fazer algo que realmente importasse, não por status ou reconhecimento, mas para devolver a dignidade que ele havia tirado de tantas pessoas. Naquela manhã, Gustavo se sentou em seu escritório, que sempre fora símbolo de poder e decisões lucrativas. Mas, desta vez, ele não estava ali para planejar um novo investimento. Ele começou a escrever uma carta. Cada palavra carregava o peso de sua transformação, um pedido de desculpas público. Ele não mencionava apenas as fábricas fechadas, mas também a negligência, o egoísmo e a ganância que haviam conduzido sua vida. Para ele, aquele gesto era como abrir uma ferida, mas sabia que não podia mais se esconder atrás de desculpas. No dia seguinte, Gustavo reuniu seus principais executivos e fez algo que deixou todos boquiabertos. Anunciou que venderia parte de suas propriedades e investiria os lucros em projetos sociais. Mas isso era apenas o início. Ele também anunciou um fundo de compensação para as famílias que haviam sido prejudicadas por suas decisões empresariais. Muitos na sala ficaram em silêncio, enquanto outros tentaram argumentar que ele estava sendo impulsivo. Gustavo, porém, não se deixou abalar. Pela primeira vez, ele se sentia seguro de que estava fazendo o que era certo. Entre as primeiras ações de sua nova jornada, Gustavo decidiu visitar pessoalmente as famílias que sofreram com o fechamento das fábricas. Uma das visitas mais emocionantes foi a nova casa de Lara e sua avó. Com a ajuda de sua equipe, ele conseguiu rastreá-las em um pequeno quarto alugado, próximo ao centro da cidade. Quando chegou, carregava nas mãos uma pasta com documentos que prometiam mudar a vida delas para sempre. Lara abriu a porta. Seus olhos se arregalaram ao ver Gustavo parado ali, com uma expressão completamente diferente daquela arrogância que ela havia conhecido. Agora, ele parecia humilde, quase vulnerável. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ela, surpresa, mas mantendo o tom firme. "Eu vim corrigir o que fiz de errado", respondeu Gustavo, sua voz carregada de sinceridade. "Sei que nada que eu fizer pode apagar o que você e sua avó passaram, mas quero tentar." Dona Marisa, sentada em uma cadeira simples, levantou-se com dificuldade para cumprimentá-lo. Ela parecia frágil, mas seu olhar ainda carregava a força de uma vida inteira de lutas. Gustavo se ajoelhou diante dela, algo que ele jamais imaginou fazer. Ele segurou as mãos da senhora e pediu desculpas, não com palavras ensaiadas, mas com uma honestidade que vinha do coração. "Dona Marisa, eu destruí tudo que a senhora construiu. Tirei o sustento da sua família e a tranquilidade da sua vida. Mas, se a senhora me permitir, quero ajudar a reconstruir. Não como um favor, mas como uma dívida que preciso pagar." Ele entregou os documentos à avó de Lara. Dentro da pasta, havia o título de uma casa nova, completamente quitada, em um bairro melhor. Também havia um cheque que garantiria a elas uma vida digna, sem preocupações financeiras. Mas o que mais emocionou Lara foi o compromisso de Gustavo em reabrir a fábrica que ele havia fechado anos atrás, não como proprietário, mas como um centro comunitário onde famílias pudessem trabalhar e prosperar novamente. Lara, que sempre manteve uma postura firme diante de Gustavo, finalmente cedeu. As lágrimas escorreram por seu rosto. Pela primeira vez, ela sentiu que sua dor havia sido ouvida e que sua luta não fora em vão.
Obrigada, disse ela, sua voz trêmula, mas cheia de emoção. Não pelo dinheiro ou pela casa, mas por finalmente entender o que fez. A partir daquele dia, Gustavo dedicou sua vida a reparar os danos que havia causado. Ele transformou sua fortuna em um instrumento de mudança, criando oportunidades para as comunidades que ele antes ignorava. Sua relação com Lara e Dona Marisa se tornou um símbolo de reconciliação e esperança. Ele não apenas ganhou a confiança delas, mas também descobriu que, ao ajudar os outros, estava finalmente encontrando a paz que nunca havia sentido antes. Aquele ato de redenção não apagava o passado, mas mostrava que, mesmo nos erros mais graves, havia espaço para mudança e reparação. E, no coração de Gustavo, a frase que Lara disse no dia em que se conheceram nunca foi esquecida: "Você nos deixou sem nada." Porque foi exatamente isso que o fez perceber que, na verdade, ele era quem estava vazio, até encontrar o caminho para preencher sua vida com propósito e humanidade. Com o coração mais leve e a mente transformada, Gustavo decidiu que era hora de seguir em frente. Não apenas como um homem diferente, mas como alguém que agora tinha propósito. A jornada de redenção o havia ensinado a valorizar aquilo que realmente importava: conexões humanas, empatia e o poder de ajudar os outros. Contudo, ele sabia que recomeçar não seria simples. Precisaria provar que as mudanças eram reais, não só para o mundo, mas também para si mesmo. A primeira grande decisão de Gustavo foi deixar o luxo exagerado que o cercava. Ele vendeu sua mansão monumental, com seus portões dourados e jardins imensos, para financiar um projeto ambicioso: construir um centro de apoio para famílias carentes. O espaço seria muito mais do que um lugar para doações, seria um local onde as pessoas pudessem aprender novas habilidades, buscar apoio emocional e encontrar um novo caminho na vida. Enquanto as obras do centro começavam, Gustavo se mudou para um apartamento modesto no centro da cidade. Era um lugar simples, mas aconchegante, com uma vista para uma praça onde crianças brincavam e famílias se reuniam. Ele trocou os ternos caros por roupas casuais e começou a caminhar pelas ruas, conhecendo os moradores e ouvindo suas histórias. Pela primeira vez, ele se sentiu parte de algo maior, de uma comunidade. Lara e Dona Marisa foram as primeiras a visitar o novo lar de Gustavo. Ele preparou um jantar simples, mas feito com suas próprias mãos, algo que jamais teria imaginado fazer antes. Quando Lara entrou no apartamento, olhou ao redor e notou a ausência de luxos. Ela sorriu. "Agora sim parece que você está vivendo como uma pessoa de verdade", brincou, mas seu tom era de aprovação. Durante o jantar, Gustavo compartilhou seus planos para o centro comunitário e pediu a opinião delas. Ele queria que Lara e Dona Marisa fossem parte ativa do projeto. Afinal, eram elas que o haviam ensinado o verdadeiro significado de compaixão. "Quero que vocês me ajudem a entender as necessidades dessas famílias. Vocês viveram isso na pele, sabem melhor do que ninguém como é." Dona Marisa concordou com um sorriso tímido, enquanto Lara parecia mais animada do que nunca. Ela sugeriu que o centro também tivesse um espaço para crianças, onde elas pudessem aprender música, artes e esportes, coisas que ela mesma nunca teve a oportunidade de fazer. "Você está me surpreendendo, sabia?", disse Lara, olhando fixamente para Gustavo. "Nunca pensei que aquele homem arrogante pudesse se transformar tanto." As palavras dela tocaram fundo. Ele sabia que ainda tinha um longo caminho a percorrer, mas aquele momento era a prova de que estava no rumo certo. Quando o centro comunitário finalmente foi inaugurado, a cidade inteira compareceu. Havia música, risos e uma energia de esperança que parecia contagiar a todos. Gustavo discursou, mas dessa vez suas palavras não eram sobre conquistas pessoais ou poder. Ele falou sobre o valor de estar presente para os outros e como aprenderá, com Lara e Dona Marisa, que uma vida de verdade não se mede pelo que se possui, mas pelo que se compartilha. Lara foi a última a subir ao palco. Em sua mão, ela segurava um pequeno caderno. Era um diário que ela mantinha desde os tempos difíceis, onde escrevia sobre seus sonhos e desabafava sobre a dor que sentia. Naquele dia, ela leu um trecho que emocionou a todos. "Eu sempre quis acreditar que as pessoas podiam mudar, mas achava que isso era um conto de fadas. Hoje, vendo Gustavo aqui, percebo que os contos de fadas podem ser reais. Não porque tudo é perfeito, mas porque as pessoas podem escolher fazer a coisa certa." Gustavo não conseguiu conter as lágrimas. Aquelas palavras eram mais do que ele poderia esperar. Elas eram a prova de que sua transformação não tinha sido em vão.
Nos meses que se seguiram, Gustavo continuou dedicado ao centro comunitário, trabalhando ao lado de Lara e Dona Marisa para construir algo que pudesse beneficiar a cidade inteira. Ele não era mais o milionário arrogante que pensava apenas em números. Era um homem que, finalmente, havia encontrado seu lugar no mundo. E, assim, com cada sorriso que via, cada vida que ajudava a transformar, Gustavo sentia que estava vivendo algo que dinheiro algum poderia comprar: a felicidade genuína de fazer a diferença. Era, de fato, um novo começo, para ele, para Lara e para todos que cruzaram seus caminhos. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.